Olá Brasil, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez, isso mesmo. Dessa vez eu quero falar com vocês sobre conexão com Deus, visão do mundo. Quando nós estamos conectados com Deus, né, nós temos uma visão do mundo, é uma visão um pouco, digamos assim, diferenciada. Nós vamos ver o mundo com olhos diferentes, com sentimento diferente, não é? É muito importante a gente entender isso. Aí, como é que a gente se conecta com Deus? A pergunta que eu faço é essa. A resposta qual é? A resposta é: ninguém se conecta com Deus a não ser através da pessoa de Cristo. Então, Jesus é quem torna isso possível. É Ele que torna possível nós nos conectarmos com Deus, sabe? Sem Ele não há conexão, não existe. Não existe nenhuma possibilidade do homem se conectar com Deus, a não ser, claro, através da pessoa de Cristo. A palavra diz que Jesus é o mediador entre Deus e os homens, isso mesmo. Nós temos que entender isso, porque sem isso é perda de tempo. Não vai ter futuro, não vai ter resultado na nossa fé. Se você pensar ou imaginar que existem outras formas de você se conectar com Deus, não existe nenhuma, sabe? E se você acha que existe, você está perdendo tempo, Então, como eu ia dizendo, quando nós temos uma visão, né, dessa questão, dessa conexão com Deus, e a gente recebe essa, digamos assim, ligação, conexão, luz, revelação, experiência, como você quer entender, a partir de então você passa a ter uma visão diferente em relação ao mundo, em relação ao que está acontecendo ou que porventura venha a acontecer, tá certo, pessoal? Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães, seja claro, muito bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir, se possível, para vocês se inscreverem no canal. Pode ser, pessoal? A palavra aqui em Isaías 6, versículo 5 diz: Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Veja aqui que Isaías, né, ele era aquela pessoa que ele olhava muito para a questão da vida dos outros. Ele estava muito conectado com o mundo de então, sabe? Sempre vendo as coisas negativas que estavam acontecendo em Israel, entende? Então, se a gente for trazer para os dias de hoje, a gente pode entender o quê? A gente pode entender o seguinte: hoje nós temos essa possibilidade, essa inclinação, não é? Para nos conectarmos com tudo que está acontecendo no mundo. O mundo jaz no maligno, não tem outra alternativa, entende? O mundo está no maligno, o mundo está envolvido e conectado com ele. Como assim? Através das ideologias, através de muitas coisas que estão acontecendo na questão espiritual, na questão de comunicação, seja visual ou não. Nós vemos aí um domínio geral, sabe, predominando no mundo e influenciando as pessoas, e as pessoas elas não têm essa capacidade de discernir e perceber, porque o pecado ele cega o entendimento e os olhos espirituais das pessoas. Então fica difícil da pessoa perceber. Então, quando Isaías ele escreveu essa palavra, ele estava nessa situação, olhando, se conectando com as coisas, não é? Do capítulo 1 ao capítulo 5, nós temos ali, me parece que 5 é 8 ais. Ele diz, ai de fulano, ai de cicrano, ai de beltrano, sempre descrevendo a vida do próximo, como o próximo estava em decadência espiritual, não é? Nós observamos que ele tinha essa inclinação de estar observando a vida dos outros, olhando para a vida dos outros, né?
O que nós podemos ver hoje, existe muito isso, essa questão. Os blogs sobre falar da vida do outro, né? Os canais falar da vida do outro, né? Comentar a vida do outro, né? A questão espiritual da igreja hoje está tudo colocado aqui na mídia. E isso tem atraído milhões e milhões e milhões de pessoas para ver, para ouvir, para, enfim, aquela coisa toda, para comentar, né? Então, veja bem, todos nós somos pecadores natos. Já nascemos já com aquela inclinação mesmo para, entendeu? Pecar mesmo assim, desenfreadamente. Não tem um ser humano que não tenha essa inclinação. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não é? Mas o que acontece? Quando o homem ele se conecta com Deus, ele tem uma visão, né, digamos, diferente, ele enxerga tudo diferente, né? Ele passa a ter o amor de Deus, compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, também justiça de Deus, enfim, tudo isso começa, como se diz assim, se perpetuar no seu espírito, e ele passa a manifestar essas características de amor, de misericórdia, de compaixão, enfim, aquela coisa toda. E ele passa a enxergar o mundo com olhos diferentes, né? Ou seja, ele vê agora não como simplesmente como a sua natureza carnal, mas ele enxerga o mundo na ótica e na visão de Deus, uma visão de compaixão, digamos assim, né? Como está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então Deus veio ao encontro da humanidade e manifestou o seu infinito amor para com a humanidade, com um propósito, a finalidade, o objetivo de resgatar essa humanidade e trazer o homem para junto dele através do sacrifício, do sangue derramado de Jesus Cristo. Então não existe outra forma para o homem se aproximar de Deus, né? Não tem, você não vai achar, você não vai encontrar. O que tem são filosofias, achismos, espiritualismo, coisas assim desse tipo, mas não tem ninguém não, viu? Não tem ninguém não. Nenhum morreu na cruz, nenhum ressuscitou e nenhum tem poder de fazer nada e nenhum tem evidências de que realmente o seu Deus está vivo, transformando a vida das pessoas, né? Porque, pessoal, o Evangelho não é só simplesmente algo que foi disseminado no mundo. O Evangelho é sobrenatural, transformador, libertador. Ele muda realmente a vida de uma forma radical. Muitos estão aí, muitos estão aí, milhões e milhões, até né, lá fora, né, fazendo parte de, digamos assim, de religiões, praticando uma certa espiritualidade, mas ainda continua a mesma natureza pecaminosa na vida do indivíduo, porque não tem libertação fora Cristo, não tem não, de jeito nenhum. Ele foi que afirmou e disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos voltar aqui ao livro de Isaías. O livro de Isaías fala o seguinte, e ele diz assim: ai de mim, que vou perecer, porque agora os meus olhos viram o Rei, o Senhor da Glória, não é? E disse assim: eu sou um homem de impuros lábios. Veja a visão, a ótica de Isaías. Até então ele estava só olhando para a vida do outro. Mas agora ele diz assim: eu sou um homem de impuros lábios. Agora ele estava olhando para si mesmo. Porque ele disse: eu habito no meio de um povo de lábios impuros e eu também, meus lábios são impuros. Entendeu agora o que eu estou querendo dizer? E aí o que acontece? Ele se conscientiza, então vê a consciência de quem ele realmente era, e aí veio, claro, uma mudança, uma transformação, quando o serafim tocou nos seus lábios, e aí disse para ele: olha,
eis que com isto é purificado o teu pecado. Isso mesmo, tirada as tuas iniquidades, sabe? E aí então ele ouviu a voz de Deus. É impossível, o homem pode até ouvir a voz de Deus estando em iniquidade e em pecado, mas para a transformação, né? Para ser transformado. Mas Isaías ali, ele ouviu a voz de Deus para ser enviado, foi. Por quê? Porque ele se conscientizou da sua iniquidade, da sua fragilidade, da sua deformação. Tem pessoas que estão aí há muito tempo, né, dentro de uma igreja, 10, 15, 20 anos, mas se conscientiza. Ele já está com a consciência cauterizada e para ele tanto faz como tanto fez. Ele diz, olha, eu peco mesmo, pronto, acabou, e até agora não deu nada, nem vai dar em nada na concepção dele, eu vou continuar assim mesmo. Entende? Às vezes fica olhando para a vida do outro, que está pior do que ele, e ele, se fulano está aqui até agora, sabe? Eu vou continuar também, porque não aconteceu nada com ele. E assim as pessoas vão levando, mas no final das contas, todos nós vamos prestar conta diante de Deus da nossa vida. Isso é uma realidade de que ninguém pode fugir, nem nós que somos povo de Deus e nem aqueles que ainda não são povo de Deus. Todos nós vamos ser julgados pelas nossas obras, pelas nossas atitudes, por aquilo que falamos, por aquilo que fizemos de bom ou de mal, porque aquilo que fizemos de mal iremos ser recompensados, ou aliás, de mal não, né? Aquilo que fizemos de bem iremos ser recompensados, e aquilo que fizemos de mal nós iremos ser julgados, né? Sabendo que o céu não é lugar de pessoas perfeitas, não, senhor, né? Mas um lugar de misericórdia, compaixão e amor, mas também de justiça, não é? Ou seja, seremos julgados sim, e aqueles que não se arrependerem, né? Eu estou dizendo assim que o céu não é um lugar de pessoas perfeitas, mas é um lugar de pessoas arrependidas, não é? Então aí, o que é arrependimento? Arrependimento é quando a pessoa deixa de praticar aquilo que ela sabe que desagrada a Deus, não é? A pessoa ser guiada pela consciência. Consciência é ser guiado pela consciência, você ter conhecimento. Não, isso aqui eu sei que está errado, né? Sei que está errado, então eu não vou fazer, sabe? Entende o que eu estou querendo dizer? Então, essa questão de você se importar com você mesmo, se importar com o outro, se você puder ajudar o outro, se você não puder, não vá, enfim, tá abrindo a sua boca para falar coisas que vai acrescentar ao outro mais dores, mais iniquidade, mais pecado, mais vontade de desobedecer a Deus, sabe? Então nós temos que medir as nossas palavras, temos que ter maturidade, sabedoria, discernimento, que é para a gente não estar usando a nossa boca em vão, sabe? Nós temos que usar a nossa boca sempre para abençoar as pessoas e para levar as pessoas ao reino de Deus. E enfim, esse é o propósito de Deus para a humanidade. É usar a tua vida, usar a minha vida, para que a gente possa realmente manifestar o reino de Deus e levar, né, a presença de Deus para as pessoas. Ser um canal, um instrumento, né? Uma estrada, um caminho, ser uma ponte para a vida do próximo, sabe? Porque sem isso a vida não tem sentido, sabe? Não tem sentido a vida espiritual. Tá certo, pessoal? Se você não fizer, qual o sentido que tem de você estar dentro de uma igreja? Perda de tempo, porque você foi chamado para dar fruto. E quando você não dá, você é uma árvore infrutífera. E quando você é uma árvore frutífera, ela seca, ela fica sem vida, enfim, aquela coisa toda, sabe? E muitas pessoas, infelizmente, não aprenderam esse segredo. Ficam correndo. Você não vê um cachorro quando fica correndo atrás do rabo e não sai do lugar? Pronto. Muita gente é assim. Estou chamando você de cachorro de jeito nenhum. Estou só fazendo aqui uma analogia. Tem pessoas que ficam rodando e nunca chega a nenhum resultado na sua vida espiritual, seja financeira, em relacionamento, não muda. Não tem mudança, não. Aí o que acontece? Por quê?
Porque é sempre aquela tese que eu sempre bato na tecla, pessoal. Sem arrependimento não tem mudança não. Não tem não. A pessoa pode estar ali há 15, 20 anos, 30 anos, mas não se arrependeu. O fato de estar ali não significa que a pessoa se arrependeu não. Ela pode estar ali por outros motivos, entendeu? Agora, ela pode estar ali pela bênção, ela pode estar ali porque quer um casamento, ela pode estar ali porque quer ficar rica, ela pode estar ali... Eu podia aqui apontar dezenas e dezenas de motivos pelos quais as pessoas podem estar ali, entendeu? Achando que é igreja, mas muitas vezes não é não. Porque sem arrependimento não é igreja nunca, nem aqui, nem além, vai não entra não, é perda de tempo, sabe? Então, acho que a gente tem que se arrepender mesmo. Lá em 2 Crônicas, parece que é 7,14, diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face, se humilhar, orar, e enfim, aquela coisa toda. Eu vou ler o versículo aqui, vai tomar tempo, mas agora eu vou ler esse versículo, porque tem que ler mesmo, e pronto, etc, etc. Compartilhe esse vídeo não está muito agradável, não está muito agradável não, esse vídeo já não tem visualização por aqui, o YouTube já não manda meus vídeos para frente, e esse vídeo aqui eu acho que vai ser 0 visualização, ele vai dar, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não adianta, pessoal, não entra não, se não se arrepender não entra não, não é atendido, Deus não escuta a oração. Você jejuma, mas é perda de tempo, é só para emagrecer o corpo, ficar esbelto, ficar bem, sabe, afiladinho, mas sem arrependimento não tem oração que ele vai escutar, não tem jejum que ele vai receber, não tem vigília que ele vai atender, não, sem arrependimento. Então, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Está lá em Atos, capítulo não sei, nem lembro, mas está lá, desse jeito que eu falei. Arrependei-vos e convertei-vos, isso mesmo, para que sejam apagados os vossos pecados. Se a pessoa não se arrependeu, pessoal, os seus pecados foram apagados, aonde que foi? Não foi não. Eu sempre digo assim, eu sempre ministro, né? Para os líderes, olha, quando vocês fizerem um convite a uma pessoa, faça a oração de confissão. Porque tem muita gente que vai para aquele ambiente, aquela coisa toda, aquelas luzes e tal, aquela coisa toda, aí vai lá para frente, diz que aceitou Jesus, mas não fez a oração de confissão. Sai do mesmo jeito. Claro, atingiu o seu emocional, né? Ele sai feliz, aquela coisa toda, mas não se firma. É por isso que, segundo as estatísticas, né, tem mais de 40 milhões de pessoas que passaram pelas igrejas. Mas por que não permaneceram? Porque, enfim, não teve falha na mensagem, teve falha em conduzir esse povo, em ministrar, ensinar esse povo, sabe? Não houve contato, acompanhamento, consolidação na vida desse povo. Esse povo se perdeu no meio da multidão. Foi, infelizmente. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.